Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, iniciamos o nosso estudo nesta noite, dando continuidade ao capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, no qual estamos estudando. Então, quem estiver acompanhando, com a Bíblia, então nós estamos no versículo 35, ok? Do capítulo 9. Então, São Mateus, capítulo 9, versículo de 35 a 38, que conclui este capítulo. Então, nós estamos acompanhando Jesus, que caminha entre o povo e pelo povo, chamando as pessoas à conversão, operando milagres, prodígios, né? Então, agora nós vamos ver o fechamento deste capítulo e vamos começar o capítulo 10, ler os primeiros versículos, né? Que nós vamos ver que São Mateus faz aqui uma ligação, né? No fim do capítulo 10 com o início do fim do capítulo 9 e o começo do capítulo 10. Então vamos ler o primeiro trecho desta noite, versículos de 35 a 38, capítulo 9. Então Jesus ia percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda a doença e toda a enfermidade. Vendo aquelas multidões, compadeceu-se delas, porque estavam fatigadas, cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: a messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Então, o capítulo 9 termina assim, né? Então, Jesus percorreu todas as cidades e aldeias, ensinando, curando, né? Enfim, mostrando-se, né, para o povo. E Jesus, diante de tudo o que viu, né, todas as cenas, tudo aquilo que ele presenciou, então ele termina com esse coração compadecido, né? Aqui, no grego, né, no original, esta palavra essa expressão, né, que está aqui, que Jesus se compadece, né? Ela é uma expressão assim muito forte do grego, né? Talvez aqui a palavra compadeceu não dá o peso daquilo que está no original, no grego, né? Então, esse sentimento, esse compadecimento de Jesus é como que se as suas próprias entranhas, sabe, o mais profundo do seu ser, realmente estivesse doído, né? Aquilo realmente assim mexeu com Jesus, né? Ali foi assim realmente no coração de Cristo. Jesus realmente ficou assim, talvez, não sei se a palavra triste, né, seria a melhor, mas realmente dolorido com aquela situação. Porque onde ele ia, ele via um povo sedento pela palavra, claro, com exceções, né, como nós vimos quando Jesus foi no povoado que não receberam, mas na maior parte, né, quando as pessoas sabiam que Jesus estava se aproximando, as pessoas já se preparavam, já iam na sua direção. Por quê? Evidentemente porque era Jesus, mas também porque tinham sede,
Elas estavam desejosas por uma palavra, por uma orientação. Então Jesus presencia aquela cena e, conduído, né, profundamente sentido com aquela situação, então Jesus se dirige aos seus discípulos e diz, né, peça ao Pai que envie operários à sua messe. Né? Então, eu gostaria que a gente guardasse bem isso, porque aí nós vamos, com o início do capítulo 10, nós vamos entender, né, por que o capítulo começa dessa forma. Então, aqui diz que Jesus curava toda doença e toda a enfermidade. Então, doença eram os padecimentos duradouros. Então, aqui há uma distinção, né? Então, doenças seriam aquelas enfermidades que realmente, no tempo de Jesus, não tinha tratamento, não tinha cura, e que as pessoas, por conta disso, padeciam muito tempo, como no caso da hemorraíza, né? Que estava 12 anos com perda de sangue, né? E a enfermidade seria as doenças leves, como uma febre, enfim, situações mais passageiras, né? Mas mesmo essas Jesus também curava. Observem que Jesus curava interiormente a alma daqueles cujo corpo curava exteriormente, né? Então, Jesus deixava claro que a cura do corpo é importante, mas muito mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma. Ou seja, evidentemente que, né, precisamos buscar a nossa saúde, buscar alimentar-se bem, enfim, ter uma higiene e tudo mais, mas precisamos muito mais também cuidar da saúde da alma. Então, quando Jesus curava alguém de alguma doença no corpo, uma cegueira, uma surdez, enfim, ele curava também a alma para deixar evidente que o mais importante é estarmos com a alma curada. E outra coisa, para ficar claro, né, que aquilo que Jesus operava, nenhuma outra pessoa podia operar. Então, curar a alma, as enfermidades da alma, só Cristo pode curar. Se a gente está com uma dor, um problema, a gente procura um médico, o médico vai receitar um tratamento do nosso corpo e nós, com a graça de Deus, vamos sermos curados daquela enfermidade corporal. Mas das enfermidades da alma, só Jesus pode nos curar. Porém, a bondade de Cristo não para aí, mas manifestando sua providência para com eles, abre-lhes as entranhas de sua misericórdia. Por isso segue-se, vendo aquelas multidões, compadeceu-se delas. Né? Então, aqui também é um ato misericordioso de Jesus. Né? Então, Jesus olhou para realmente aquela miséria, né? Aquela situação terrível que as pessoas viviam, o seu povo sem pastor, aquelas pessoas que Deus tinha colocado para guiar o povo, conduzir o povo, para estar a serviço do povo, como os fariseus, os sacerdotes do templo, infelizmente se utilizavam do povo para os seus planos, para os seus projetos. Né? Então, o povo tinha sede, tinha fome e não recebia o alimento, ou seja, o ensinamento, a doutrina, a palavra. Muito pelo contrário, recebia somente o quê? Distorção, opressão. Né? Então, Jesus aqui realmente, né, se compadece, tem misericórdia para conosco.
Ou então, as multidões estavam fatigadas pelos diversos erros e abatidas, isto é, entorpecidas e sem forças para se levantar. E embora tivessem pastores, era como se não os tivessem. Né? Então vejam, né? O povo estava cansado porque, imagina, né? Você está numa luta e você está no combate e você precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma orientação. E você não tem uma ajuda. É daqueles que estariam ali para te ajudar, colocados por Deus. E aí, como o povo não tinha a direção, o ensinamento correto, o que fazia? Caía no erro. Então, o famoso dava com os burros na água, né? Tentava, mas não saía da lama. Né? Por quê? Porque aqueles que estavam lá para ajudá-los simplesmente os ignoravam. Essa acusação de que o povo não tinha pastores, né, visa os príncipes dos judeus, que eram os pastores existentes, que comportavam-se como lobos, não apenas porque não corrigiam a multidão, mas também porque a prejudicavam em seu próprio proveito. A multidão então admirava-se e dizia de Jesus, né? Nunca se viu coisa assim em Israel. Enquanto eles diziam ao contrário, ele expulsa os demônios por meio do príncipe dos demônios. Né? Então veja, olha a que ponto que a situação chegou. Né? Então o povo que vivia na ignorância, vivia no erro, não por culpa dele, povo, mas por culpa dos maus pastores que não os ensinavam. Então eles que eram os cegos errantes, enxergaram Jesus como Senhor, né? Como Filho de Deus. Enquanto aqueles que conheciam a palavra, que tinham sido eleitos por Deus para conduzir o povo, diante de Jesus, ao invés de reconhecê-lo como Filho de Deus, diziam que era um endemoniado. Então aqui, gente, aqui é um ponto importante. Povo, eu vou usar uma palavra que nós utilizamos para a igreja, mas que representaria naquela época o clero. Então, havia uma cisão entre povo e clero. O povo reconheceu Jesus, enquanto o clero negava Jesus e ainda o ofendia. Né? Então, aqui, gente, é um ponto que fica claro por que Jesus, então, vai tomar a atitude que ele vai tomar a seguir. Porque, infelizmente, os pastores do povo de Israel o rejeitaram. Isso fica muito claro. Né? Fariseus, saduceus, enfim, os líderes, né? Eles não reconheceram Jesus, não aceitaram Jesus. Assim como não tinham reconhecido e também não tinham aceitado João Batista. Então não é só uma questão com Cristo, né? Mas eles tinham, na verdade, fechado o coração para a graça. Então, o povo que tinha acolhido João Batista também acolhe Jesus. Boa noite, irmã Cecília. Salve Maria. Boa noite, salve Maria. Acabei de chegar. Ótimo, irmã. Maravilha. A messe são todos aqueles homens que podem ser colhidos pelos pregadores, separados da massa dos homens perdidos, como se separam as sementes da palha, a fim de colocá-las nos celeiros.
A messe grande significa a multidão dos povos e os poucos operários, a escassez de mestres. Né? Então, quando a gente, né, quando nós oramos, pedimos a Deus que envie operários à sua messe, então, o que é a messe e o que são os operários? A messe é toda a humanidade. Então, a messe é grande porque grandes são os povos. Né? E quem são os operários? São pregadores. São pessoas que preguem a palavra, né? Que evangelizem. Então, quando nós pedimos ao Pai que envie operários, nós estamos pedindo ao Pai que envie missionários, pregadores, né? Pessoas que se dediquem a sua vida na pregação, no ensinamento, que levem Jesus até os confins da terra. Né? E precisamos de muitos operários, porque realmente a quantidade de povos, né, é enorme. E ainda nos nossos dias, né, quantos não são aqueles que nunca ainda ouviram falar que existiu um homem chamado Jesus de Nazaré? Então precisamos, mais do que nunca talvez, né, pedir a Deus, ao Pai, que envie operários. Então assim nós concluímos então esse capítulo, que é o capítulo 9, com essa prece, com esse pedido de Jesus. Né? Pedi operários. Pedi ao Pai que envie operários. Né? E o que São Mateus nos coloca é que o povo, os discípulos de Cristo, atenderam a esse pedido de Jesus. E os discípulos pediram ao Pai que enviassem operários. Então nós vamos começar o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus e vejamos o que aconteceu. Né? Qual que é a cena seguinte? Então nós terminamos, né, imagine aquelas cenas, né? Então Jesus compadecido, porque o povo não tem pastores, pede para os seus discípulos que peça ao Pai que envie operários, que envie pregadores, pastores. E agora nós vamos entrar no próximo cenário, na próxima cena. Tá? Então o que acontece? Capítulo 10, versículos de 1 a 4. Tendo convocado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todas as doenças e todas as enfermidades. Então, como aqueles pastores do Antigo Testamento rejeitaram Jesus, então Jesus escolhe novos pastores. Só um minutinho. Então, entenderam? Então, São Mateus. Boa noite, Regina. Salve Maria. Isso aqui é importante, gente, porque assim, São Mateus, ele escreveu seu evangelho. Quem eram as pessoas as quais São Mateus tinha em mente quando escreveu o evangelho? Justamente judeus convertidos. Então, na cabeça dos judeus ficava aquela pergunta: por que Jesus, né, escolheu novos pastores? Porque já tinha os pastores, né, dos judeus, né, os fariseus, sacerdotes e tudo. Por que Cristo escolhe novos pastores? Por que houve, né, essa separação? Não porque Cristo quis,
E nós vemos, né, todo o desenrolar do capítulo 8, capítulo 9, que Jesus faz aqueles milagres, aquelas curas, justamente para o quê? Para que diante daqueles milagres, os fariseus se convertessem. Falassem, não, realmente esse homem não pode ser um homem normal, esse homem tem algum dia extraordinário. Mas, infelizmente, o que nós vimos que aconteceu? O coração dele se fechou ainda mais. Então, quando Jesus começou, lá no Sermão da Montanha, a sua pregação, aquilo já deixou os fariseus revoltados com os seus ensinamentos. E quando Jesus começa a fazer os milagres, aí é que eles ficam mais revoltados ainda. Então vejam, quando Jesus começa a pregar, tanto para o povo quanto para, eu vou chamar aqui os pastores de clero, tá bom? O clero judaico, eles pensavam o que de Jesus? Que era um homem, simplesmente um homem. Então, chegou um homem que vai dizer alguma coisa. Então, Jesus começa a pregar. Depois da sua pregação, Jesus começa a operar milagres. Então, o povo olha para Jesus diante do seu ensinamento e dos seus milagres. Agora, não, ele não é um homem. Não pode ser um homem. Ele até ressuscita. Aquela menina que estava morta, ele não pode ser um homem. Curou um mudo, expulsou os demônios. Então, o povo viu Jesus como Senhor, como Deus. E os fariseus, os antigos pastores de Israel, que no começo viam Jesus apenas como homem, agora pioraram a situação. O veem como um endemoniado. Aquele que come com os pobres, ou seja, é um pecador público, né? Então é uma pessoa que, na verdade, merece todo o desprezo. Entende que a situação ficou irreconciliável? Então Jesus queria convertê-los. Jesus queria trazê-los também. Mas, diante do fechamento do coração deles, se tornou impossível. Então foi necessário que Jesus realmente iniciasse uma nova estrutura de igreja, porque aquela que estava se fechou para Jesus. Não foi Jesus que fechou a porta para eles, mas foram eles que, com a dureza do coração deles, fechou as portas para Cristo. Então nós vemos em outras passagens do Evangelho, das poucas que são narradas quando Jesus vai ao templo, que todas as vezes que Jesus lá vai, a coisa, né, Jesus não era bem aceito ali. O povo o interpelava, o questionava, enfim, né, várias situações. Então não tinham como, né, Jesus fazer nada ali. Então realmente ele precisava formar então novos pastores. Então ele pede aos discípulos que orem ao Pai que envie operários. E diante da oração dos discípulos e da oração de Cristo, então, Jesus convoca os 12 apóstolos. E aqui, então, nasce a estrutura da igreja. Né? Uma nova hierarquia, um novo clero, novos pastores, novos pregadores que o tinham aceitado, que eram seus discípulos. Né? Porque Deus não tem como fazer nada com aqueles que não abrem o coração para a sua graça. Né? Então, e Jesus precisava
Ele não podia deixar o povo naquela situação. Jesus, como vimos no Evangelho, Jesus estava condoído, né? Aquilo estava assim, não tinha como Jesus, né? Simplesmente, digamos assim, não dar novos pastores por não. Jesus precisava daquilo, né? E não tinha também como deixar o povo sem pastores. Jesus precisava, então, formar um grupo de pastores, de guias, então, os 12 apóstolos, para que com eles iniciasse a sua igreja. Por quê? Então, é um outro debate, né, que existe. Que no início, né, Jesus não queria ter uma igreja. Não, Jesus só veio pregar. Não, isso não é verdade, né? Então, nós vemos aqui claramente no início do Evangelho, do capítulo 10 de São Mateus, que Jesus sim escolheu os 12 apóstolos para que os 12 fossem os novos guias do povo de Jesus, né? Do povo de Deus. Daqueles que o enxergaram como Senhor, como Deus, como Filho do Pai, segundo a pessoa da Santíssima Trindade. Então, Jesus quis instituir os apóstolos. Até porque Jesus precisava deixar para nós, né, aquilo que ele viria conquistar para nós mediante o seu sacrifício na cruz. Seus sacramentos, que perdoa os nossos pecados, que nos abre a porta do paraíso, deixar a sua doutrina, o seu ensinamento. Então, tinha que ter uma estrutura. Jesus precisava de ter um grupo de pessoas mediante o qual a sua obra de salvação pudesse ser perpetuada até o fim dos tempos. Então, por isso que nós vamos ver mais na frente, Jesus faz essa promessa a Pedro, né? De que as portas do inferno não vão prevalecer. Que a igreja estará no mundo até o fim dos tempos. Maior, menor, não importa. A igreja vai perdurar até o fim dos tempos. Por quê? Porque é a igreja um meio pelo qual Deus, Jesus, instituiu para que a obra de salvação que ele operou mediante o seu sacrifício chegasse até nós e chegasse aos nossos filhos, enfim, às próximas gerações, até o seu retorno glorioso. Então, os nomes dos 12 apóstolos são Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. São Mateus narrou logo acima que o Senhor exortara seus discípulos a suplicarem ao Senhor da messe que mandassem operários para a sua messe. Sua exortação parece cumprir-se agora. 12 é de fato um número perfeito, pois vem do número 6, que também é perfeito, porque é composto das frações 1, 2 e 3, que formam o 6 duplicado, que gera o 12. Né? Então, antigamente, então não é, por exemplo, não existiam como hoje, né, letras e números. Então você tem o A, o B, né? Aí você tem o número 1, 2, 3. Não, antigamente só existiam as letras. Então, por exemplo, para você, como é que você formava o número 6? Então você fazia a letra que representava o 1. Depois, embaixo, você fazia a letra 1 duas vezes. Né? Então você tinha 1 em cima, 2 embaixo. E embaixo do 2, o número 1 3 vezes.
Então, o número 6 era assim. Então, 1, 2 e 3. Então, um Deus, Jesus é Deus, tendo duas naturezas. E Deus, que é uno, é 3, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, e esse número é duplicado 2 vezes, porque Jesus assume a natureza humana. Então, Jesus é Deus e homem. Então, 2 naturezas. Né? Então, é o 6 multiplicado 2 vezes, que dá 12. A duplicação desse número também representa 2 preceitos. Os 2 testamentos. Né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Então, o 6 também pode ser multiplicado pela caridade, que consiste em 2 atos: amar a Deus e amar ao próximo. Porém, o número 12 resulta do 3 e do 4. Né? Então, 3 vezes 4 dá 12. Significa que pelas 4 partes do mundo, a fé da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, será pregada. Então, com a instituição dos 12 apóstolos, a palavra de Deus será pregada nas 4 partes do mundo, e o que será pregado é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, também aqui, né, nós temos a formação do número 12. Né? Então, as 4 partes do mundo pregadas às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, 4 vezes 3 dá 12. Por muitas figuras, esse número é apresentado de antemão no Antigo Testamento. Então, os 12 filhos de Jacó, nos 12 chefes dos filhos de Israel, nas 12 fontes vivas em Elim, nas 12 pedras no peitoral de Aarão, nos 12 pães da proposição, nos 12 exploradores enviados por Moisés, nas 12 pedras de que se formou o altar do Senhor, nas 12 pedras retiradas do Jordão, nos 12 bois que sustentavam o mar de bronze, e no Novo Testamento, nas 12 estrelas que brilhavam na coroa da esposa, Apocalipse 12, e nos 12 fundamentos de Jerusalém que João viu, e nas 12 portas. Né? Então, a gente vê que o número 12 aparece várias vezes na Sagrada Escritura. Então, não foi assim aleatório, né? Jesus não começou a chamar um, chamar outro e... não, olha, deu 12, não. Né? Então, o número 12 já havia sido previsto. O número dos apóstolos. Aí faltava escolher quem seriam esses 12. Né? Então, foi o que nós vimos acima. Cristo elegeu, portanto, como discípulos, dando-lhes o nome de apóstolos, homens humildes, sem distinção, sem instrução, para que se visse que tudo de grande que fossem ou fizessem, era porque ele estava e operava neles. Houve entre eles um mal, cuja maldade resultou em um bem, pois contribuiu para a realização de sua paixão e para que deixasse a sua igreja um exemplo de tolerância para com os maus. Então, vejam que até mesmo entre os 12 que Cristo escolheu, ali houve um mal, Judas Iscariotes. Mas vejam, por aquele mal foi possível que Jesus vivesse a sua paixão, morte e ressurreição.
Então, isso aqui, gente, até aqui Jesus deixa evidente, né, que se Jesus permite o mal, se Deus permite o mal, é porque daquele mal ele vai tirar algo de muito bom. Então, mesmo dentre os 12 apóstolos, né, os 12, de um grupo de 12, não estava livre do mal. Mas Jesus sabia, Jesus conhecia o coração dos 12, né? E mesmo assim chamou Judas. Por quê? Porque ele sabia que daquele mal ele iria tirar um bem muito maior, né? Não foi imprudente elegê-lo como apóstolo. A verdade é tão grande que não perde a sua força pela oposição de um de seus servos. Quis mesmo ser entregue por um dos seus discípulos, para ensinar-te que, quando traído por um amigo, deves suportar com paciência as consequências de teu julgamento errôneo e a perda de teus benefícios. E aqui também Jesus deixa esse grande exemplo, né? Então, veja, né, Jesus sabia que alguém deveria entregá-lo para que ele pudesse ser julgado e condenado. E quem ele queria que fizesse isso? Justamente um dos seus amigos. Porque os 12 eram as pessoas, claro, né, sem contar Nossa Senhora, mas os 12 eram as pessoas mais íntimas de Jesus. Eram aqueles que viviam praticamente todo o tempo dos 3 anos da vida pública com ele. E foi justamente um desses que Jesus escolheu para que o entregasse, né? Bom, gente, então é isso, né? É aquilo que a gente tinha preparado, tá, para o nosso estudo de hoje, tá? Então, agora que Jesus escolheu os 12, então Jesus vai começar a instruir, né? Então aqui é que vai se desenrolar, né, esse capítulo 10. Então, Jesus chamou os 12, mas todos nós podemos contribuir com este ministério da pregação, da evangelização, né? Então, por isso que o capítulo 10 ele é importantíssimo também para nós, né? Todos nós que também queremos que a palavra de Deus seja pregada, ou seja com palavras, ou que, como diziam os santos, né? Então, a sua vida é o evangelho que muitas pessoas terão a oportunidade de ler, né? Então, nós concluímos aqui então nosso estudo de hoje e vamos retomar daqui desse ponto, justamente da instrução que Jesus vai deixar para os seus pregadores, para aqueles que querem evangelizar, querem levar a palavra de Deus ao mundo.